Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quinta-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, dos versículos 27 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho, ele tem uma espécie de crescimento. Nós vemos no primeiro momento que Jesus pergunta para os discípulos: Quem estão dizendo por aí? O que os homens dizem a meu respeito? E cada um falava uma coisa desconexa. Cada um achava uma coisa, cada um tinha um palpite sobre Jesus. E é aqui que nós devemos ter cuidado. Nós só conhecemos alguém de verdade a partir do momento que nós nos relacionamos, que nós permanecemos juntos, que nós convivemos. É impossível conhecer alguém de ouvir falar, de ouvir fofoca, de ouvir julgamentos. É impossível conhecer alguém de fato pelas postagens no celular. Nós, de fato, para conhecermos, precisamos conviver, partilhar o pão, estar juntos. E esse é o primeiro ensinamento para nós. Muitos ali achavam diversas coisas de Jesus, mas todos estavam errados. Os únicos que sabiam quem Jesus era, eram os 12, aqueles que conviviam com Jesus. E aqui vem outro ponto interessante. Até mesmo os 12 que acreditavam que conheciam Jesus e viam nele como o Messias, o enviado, o esperado, eles achavam um tanto de outras coisas que Jesus devia ser, que Jesus devia fazer. E estavam errados. Mesmo convivendo com a pessoa, mesmo conhecendo, nós não compreendemos qual é o caminho. Pedro tentou fazer com que Jesus seguisse o caminho que estava na cabeça dele, e por isso deu errado. Nós muitas vezes queremos que aqueles que nós amamos, aqueles que fazem parte da nossa vida, trilhem o nosso caminho, o caminho que eu julgo ser bom, o caminho que eu julgo ser correto. Mas às vezes o caminho dele é outro. Jesus hoje nos ensina a não julgar e a aceitar cada pessoa como ela é, certos de que existem vários caminhos que levam para Deus, levam para o céu. Cada um de nós caminha por um. Por isso, irmãos, peçamos essa graça de não julgar, de não fofocar, e quando alguém vier falar de alguém, que nós saibamos calar. E diante da nossa expectativa para com o nosso próximo, que nós saibamos desapegar.
dos nossos sonhos, das nossas expectativas, da nossa espera para aquilo que o outro virá a ser, mas que nós saibamos deixar nas mãos de Deus. Que Deus fale, que Deus conduza, que Deus encaminhe cada pessoa segundo a sua vontade. Ó Senhor, muitas vezes a nossa fraqueza nos leva a acreditar que o outro, que nós vemos de longe, que nós não conhecemos, é aquilo que nós acreditamos. Mas o Senhor hoje vem nos mostrar que o nosso pensamento é imperfeito, que o nosso julgamento é incapaz de conhecer e abarcar só por ver, só por ouvir dizer. Ensina-nos a importância do partir o pão, de estar juntos, de conviver, porque assim nós aprendemos a conhecer o outro como ele é. E ensina-nos também, ó Senhor, a desapegarmos da nossa vontade, porque muitas vezes queremos que as pessoas próximas de nós, filhos, marido, pais, sejam aquilo que nós sonhamos e queremos. Mas o Senhor nos ensina que cada um de nós tem seu caminho. Dai-nos a graça de compreendermos isso para que nós aprendamos a amar de verdade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.